Olá, sou Jefferson Luiz De Simone, sou criador da linguagem de programação AI Scripter. Nesta aula falarei sobre o comando transmemory file full. Então o comando transmemory file full, ele transfere dados da memória padrão, né, todos os dados na verdade, tá, da memória padrão, que é a memória CI, para a memória de arquivos CI. Então ele transfere da memória padrão para a memória de arquivos, tá? Lembrando que a memória padrão é dividida em unidades, né? Unidade 1, unidade 2, unidade 3. Então esse comando que ele faz é o seguinte, ele pega todos os dados de todas as unidades da memória padrão e transfere todos de uma vez para a memória de arquivos. Tá? Eu vou dar uma introdução rápida aqui, eu sempre faço isso quando eu falo sobre comandos de manipulação de memória, uma introdução dos tipos de arquivos, aos tipos de arquivos da linguagem AI Scripter. Tá? Então, nós temos dois tipos aqui, memória CI, né, que é a memória padrão, que eu chamo de memória padrão, e nós temos a memória de arquivos, memória de arquivos CI, certo? Então, a memória padrão, como eu já disse, é dividida em unidades, né? Então, nós temos a unidade 1, 2, né, desculpa aqui eu errei, unidade 1, 2, unidade 3, unidade 4 e assim sucessivamente. Cada unidade de memória pode armazenar caracteres ou uma linha de texto, ou números, né? Ou dados genéricos aí, tá certo? Já a memória de arquivo CI é uma memória que parece uma sacola. Você guarda os dados lá dentro todos de uma vez, uma massa de dados, e depois pode pegá-los, recuperá-los todos de uma vez também. Né? Então a memória de arquivo CI é uma memória que não trabalha com unidades. Né? Você não divide ela em partes e unidades. O que pode ser feito é o seguinte, quando um texto é armazenado nessa memória, né, através do carregamento, por exemplo, de um arquivo que está armazenado em disco, está previamente armazenado, você pode carregar o texto de um arquivo, esse texto obviamente conterá linhas, né, será dividido em linhas, o que se pode fazer é acessar e manipular as linhas do texto que estiver armazenado temporariamente nessa memória, no caso a memória de arquivos, tá certo? Então são tipos de memórias, né, diferentes, e o comando que nós estamos vendo na aula de hoje, ele faz uma transição, né, que é esse aqui, na verdade, é o de cima, tá? Transmemory file full. Né? Então, o comando transmemory file full, ele faz uma transferência de todos os dados, como eu já disse, da memória padrão para a nossa sacola aí, entre aspas, que é a memória de arquivos. Ele joga lá, pega de todas as unidades, né, todos os dados das unidades e joga dentro dessa memória, tá certo? Muito bem. Removerei aqui, excluirei aqui esse comentário que eu fiz. Voltaremos ao nosso programa. Eu vou reduzir um pouco o tamanho da fonte aqui, um pouco não, muito, né? O tamanho da fonte, para ficar mais fácil aqui. E nós temos aqui o nosso algoritmo aqui, né? Nosso programinha, certo? Eu vou expandir a área de código clicando na setinha do lado direito aqui do meu editor de inteligência computacional. Eu expandi, aumentarei novamente um pouquinho mais só o tamanho da fonte. Ok. Agora o algoritmo cabe na tela, né? Coube na tela. Aqui, e nós temos aqui, então, temos aqui alguns blocos, né, de comando. Esse bloco aqui, temos esse outro bloco aqui, aí temos o comando da aula de hoje, que é o transmemory file full, que ele é um comando isolado, tá? Veja que ele é um comando independente, ele não, o que significa que ele não requer parâmetros. Então, você não precisa colocar parâmetros abaixo dele, como nesses outros aqui, tá vendo? Tá? Então, o comando que você declara, ele já executa a função e não requer dados de entrada. Temos um outro comando que é o transfile memory full, que eu esclareço esse comando em outro vídeo, né, no canal da inteligência computacional, que também é um comando isolado, um comando independente que não requer parâmetros. E por fim um comando mains aqui, que é um bloco de comando que mostra uma mensagem na tela para a saída de dados, tá certo? Bem, explicando o algoritmo, então nesse comando alloc memory, no primeiro bloco, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou armazenando na unidade 1 de memória padrão, que eu já expliquei, na unidade 1 da memória padrão, estou armazenando essa linha aqui de texto, que exatamente está dizendo o seguinte, ó, texto linha 1, tá? Eu armazeno esses dados aqui, então, nessa unidade. No segundo comando alloc memory, esse outro bloco de comando, eu estou alocando, né, na unidade 2 da memória, essa outra linha de texto, que é exatamente a texto linha 2. Tá? Então, estou, nesses dois primeiros blocos de comandos, né, do meu programa, eu estou armazenando duas linhas de texto, né, em duas unidades de memória distintas. Lembrando que essas unidades fazem referência à memória padrão, que eu acabei de explicar, memória CI.
tá? Aí, seguindo adiante, temos aqui o comando da aula de hoje, transmemory file full, que irá transferir os dados dessas duas unidades de memória aqui, da unidade 1 e da unidade 2, todos de uma vez, no caso essas duas linhas de texto, para a memória de arquivos CI. A memória de arquivos CI, que eu acabei de explicar, que eu chamei de sacola, né? Onde nós colocamos dados, uma massa de dados ali numa única vez, tá? Então, esse comando ele faz isso, é simplesmente isso. É muito direta a execução dele. E ele transfere, nesse caso, transferirá todos os dados da memória padrão, que no nosso caso aqui só serão os dados dessas duas unidades aqui, unidade 1 e 2, só temos essas duas linhas de texto, para a memória de arquivos, certo? Seguindo adiante, eu complemento a funcionalidade do nosso programa com o comando transfile memory full. Apesar de serem parecidos, executam funções diferentes, né? Então, o comando transfile memory full, ele transfere, ele faz o inverso desse primeiro comando, né? Que é o comando da aula de hoje. Ao invés de, ele transfere dados da memória de arquivos, que é a nossa sacola, para a memória padrão, é o contrário. Tá? Então, esses dois comandos aqui fazem coisas inversas, né? Então, esse aqui transfere dados da memória padrão para a memória de arquivos, e esse outro aqui faz o inverso, transfere dados da memória de arquivos para a memória padrão. Né? Ele devolve esses dados para a memória padrão. Tá certo? É isso que ele faz. E aqui embaixo eu tenho um bloco de comando que é o comando mains, né? O comando mains mostra na tela uma mensagem. Nesse caso aqui ele está mostrando, ele irá mostrar, na verdade, os dados dessas duas unidades de memória que eu manipulei aqui, com os comandos alloc aqui, né? Com alloc memory. Tá? Ele mostrará em uma única mensagem o conteúdo dessas duas unidades de memória. Logo, a saída de dados aqui provavelmente será o quê? Na tela. Eu teria uma mensagem, né? Com essas duas linhas de texto aqui agrupadas, né? Tá? Eu terei uma mensagem contendo essas duas linhas aqui, ó. Certo? É só isso. Então, o que esse programa faz é simplesmente uma demonstração, né? Para nós comprovarmos que o comando transmemory file full, que é o comando que é o tema da aula, que ele funciona. É só para comprovar que ele funciona. É bem simples, tá? É só um teste mesmo para nós vermos que ele funciona, tá certo? Então o que eu faço simplesmente é alocar duas linhas de texto na memória padrão, depois transferir essas duas linhas de texto para a memória de arquivos de uma única vez, né? E depois transfiro de volta. Eu desfaço o que eu fiz, né? Eu transfiro de novo. Eu devolvo esses dados da memória de arquivos para a memória padrão novamente, e por fim eu mostro a memória padrão na tela. Né, as duas unidades da memória padrão na tela, na verdade mostrando que os textos foram transferidos de uma para outra. É só isso. Eu faço uma transição de uma memória para outra nesses dois comandos aqui. Ó, tá? Eu passo de uma para outra e depois da outra para a primeira. Né, da primeira para a segunda e da segunda para a primeira. Certo? Simplesmente transfiro e depois devolvo. Tá? É isso que eu faço aqui. Aí eu mostro na tela a saída para comprovar que deu tudo certo, que funcionou. Ok? Vamos testar o programa então. Já sabemos o que acontecerá, mas testaremos. Clicarei no botão executar aqui no canto superior direito do meu editor. Confirmarei o início da execução e veremos o resultado. Então veja que funcionou. Né? Na caixa de texto que eu tenho aqui, eu tenho as duas linhas de texto. Texto linha 1, texto linha 2. Muito bem. Tá? Eu fiz uma transferência entre memórias e mostrei o resultado final. É isso, ok? Então, simplesmente, a aula de hoje é simplesmente uma manipulação de memória, né? Então, a linguagem AI Scripter tem alguns comandos que permitem manipular a memória, né? E fazer transferência entre esses dois tipos que são tipos específicos da linguagem AI Scripter. É assim que ela manipula a memória. Tá? Só preciso esclarecer aqui, exaltar aqui o seguinte, né? Enfatizar, desculpe, exaltar. Eu preciso enfatizar o seguinte, que cada linguagem de programação trabalha de uma maneira diferente, né? A linguagem JavaScript trabalha de uma maneira, a linguagem C trabalha de uma maneira, a linguagem, no caso, Python trabalha de outra maneira. Cada linguagem tem a sua forma de interagir com a memória do computador e a linguagem AI Scripter trabalha com dois tipos de memória. Ela considera dois tipos de memória e, como já expliquei no início da aula, que é a memória CI e a memória de arquivo CI. Né? Ou seja, uma memória considerada padrão, né? E uma outra memória para gravação de dados em massa e acesso a esses dados, que podem também ser carregados a partir de arquivos de texto. Tá certo? É isso que eu tinha para mostrar na aula de hoje. Então, por favor, assista outros vídeos sobre a linguagem AI Scripter para compreender melhor. Existem outros comandos, né, que executam
manipulação de memória, tá? Na linguagem script e gerenciamento de memória também, por favor, conheça esses outros comandos lá no canal da Inteligência Computacional. Então, muito obrigado e até a próxima aula.